sou o Renato, essa é a primeira videoaula de uma série de tutoriais que eu vou fazer aqui no YouTube para After Effects. E a primeira coisa que a gente precisa saber é o que o After Effects oferece. Dá para perceber que ele é separado em janelas e cada janela tem a sua função. A primeira janela é a janela de projeto, nela onde ficam todos os arquivos que a gente importar ou criar no After Effects. A janela central é a de composição, ela também é chamada de área de trabalho. Aqui embaixo é a timeline, o lugar que a gente vai inserir todos os arquivos que a gente criar ou importar para After Effects. Aqui na direita nós temos a janela Info, que serve para a gente saber a cor em que o nosso mouse está em cima e também a posição no eixo X e Y. Logo ao lado a gente tem essa janela de áudio, que serve para a gente ver o level que o áudio está e também consegue editar através dessa paleta, aumentando ou diminuindo. Logo embaixo a gente vê a janela de preview. No After Effects, diferente de outros programas, para assistir em tempo real você precisa primeiro carregar esse arquivo para depois visualizá-lo. Essa é a propriedade que a gente mais vai usar dentro do After Effects. Embaixo temos a janela de efeitos e presets, aqui que se encontram todos os arquivos disponíveis no programa. Então se você quiser encontrar algum, você pode digitar nesse campo de busca, o efeito já aparece para você, ou através desses grupos você consegue encontrar o efeito que você quer. Já saindo dessa parte de janela, a gente também consegue encontrar os efeitos aqui em cima em Effect. A primeira impressão que a gente tem do After Effects é que ele é bem parecido com o Photoshop e não só isso, ele interage também com arquivos que a gente criar dentro do Photoshop. Assim como o Illustrator, todo arquivo que a gente quiser importar para o After Effects é possível. A primeira coisa importante que você tem que saber no After Effects é que toda vez que você criar um projeto, você necessariamente tem que criar uma composição. Essa composição é o lugar onde a gente vai conseguir manipular tudo que a gente criar ou importar no After Effects. Então, para criar uma composição, você pode vir em Composition, New Composition, ou apertar Ctrl N, ou também aqui embaixo na nossa janela de projetos tem um ícone Create New Composition, você pode abrir também a sua composição. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é nomear a nossa composição. Mais embaixo tem o Preset, é o lugar onde ficam todos os formatos de vídeo que o programa sugere, e eu vou falar de alguns. Na TV convencional, geralmente se usa NTSC ou PAL, mas você não precisa se preocupar com isso, que geralmente quando você criar algum projeto para TV, eles vão te fornecer esse formato. De qualquer forma, eu já fiz um projeto para TV aberta que o formato que eles pediram foi esse, o HDTV 720p. Já falando sobre ele, o formato HDTV 720p é um dos formatos mais usados hoje em dia, assim como o HDTV 1080p. Em cinema, geralmente usa-se o filme 2K ou o filme 4K. Para esse tutorial eu vou deixar aqui mesmo em 720p. No Pixel Aspect Ratio você não precisa mexer, até porque cada formato que você altera aqui nos presets, ele já muda automaticamente. Então não precisa inventar moda aqui onde não deve. Em frame rate nada mais é do que a quantidade de quadros por segundo. O padrão é o 29,97, mas também quando você muda aqui o preset, ele já altera para o formato que ele sugere. Você pode editar manualmente, digitando 24 frames por segundo, por exemplo. E aqui também ele sugere alguns formatos convencionais. Em cinema e animação também é usado 24 fps, mas por hora eu vou usar o padrão, que é também o que eu costumo usar. Em Resolution você pode escolher o formato que você quer trabalhar. No Full ele sempre vai estar com o formato que você colocar aqui em cima. Se alterar para 1080p, por exemplo, ele já muda automaticamente aqui. Abrindo aqui você vê outras sugestões, como o Half, por exemplo, que ele vai trabalhar com a metade do formato que você tiver colocado aqui em cima. Eu já vou alterar aqui novamente para 720p. Ou também você pode editar manualmente por aqui. Aqui pode parecer estranho, mas ele divide a resolução que a gente estiver usando pelo número que a gente colocar aqui. Se eu colocar 1, por exemplo, ele vai deixar como se estivesse em full. Se eu colocar 2, ele vai dividir por 2, assim como é no Half. Mas você pode botar da forma que você quiser. De qualquer forma, você não precisa se preocupar com isso agora, porque você pode alterar isso aqui a qualquer momento. Em Start Timecode você pode alterar o tempo que vai começar a sua composição, mas geralmente você vai deixar ela em 0, então você não precisa mexer. E duração, nada mais é do que a duração da nossa composição. Eu vou deixar em 15 segundos mesmo. Background Color, você pode alterar a sua cor por aqui. Eu vou deixar em preto mesmo, ok? E assim nós criamos a nossa composição. Você pode reparar que já foi criado um arquivo na nossa janela de projeto e também ele já abriu aqui embaixo na timeline. Por aqui você pode alterar a porcentagem que você quer trabalhar, mas existe um atalho que é o scroll do mouse. Eu aconselho você usar o scroll do mouse ao invés de vir aqui toda hora para mudar o tamanho que você quer usar. Geralmente quando você cria uma coisa você quer saber como se altera ela. Então para isso você precisa vir em Composition,
Composition Settings e voltamos àquele painel inicial para criar uma composição. Ou também você pode apertar Ctrl K, que ele abre da mesma forma. Para continuar falando de composição, eu vou importar um arquivo. Para você importar, você pode vir em File, Import File novamente, ou apertando Ctrl I e também clicando 2 vezes nesse espaço aqui na nossa janela de projeto. Eu vou puxar qualquer imagem. Você percebe que ela já vem para a nossa janela de projeto, mas ainda não está na timeline. Para você fazer isso, você tem que arrastá-la para cá e assim você pode trabalhar com ela. Outra coisa que você pode fazer é criar uma composição a partir de um arquivo. Então, se a gente arrastar esse arquivo para o ícone de Create New Composition, ele vai criar a composição exatamente do mesmo tamanho do arquivo que você colocar. Eu já vou alterar o nome dessa composição, vou colocar comp tamanho imagem real. Para criar uma composição dessa forma, ele não se limita apenas nesse formato que a gente usou de exemplo. Você pode também criar composição a partir de composição. Então, se você puxar, ele vai criar da mesma forma. Isso vale para qualquer arquivo que tiver aqui dentro da nossa janela de projeto. Dentro da janela de projetos é possível criar pastas para organizar esses arquivos que a gente importa ou cria. Eu vou criar de img e de comp também. Aqui ele criou dentro de img, porque já estava selecionado em img, então ele cria dentro da pasta. Mas se você quiser tirar daqui de dentro, é só puxar para fora que ele sai. Eu vou importar uma nova imagem qualquer. Vou botar ela aqui dentro da nossa pasta. Vou puxar ela para o render. Quando já tem um outro arquivo aqui na nossa timeline, você vê que aparece essa linha preta. Se a gente colocar em cima, nossa imagem vai aparecer por cima da outra imagem que estava aqui. E se a gente colocar por baixo, ela aparece por baixo. Para dar continuidade à composição, eu vou selecionar esses dois arquivos. Eu posso selecionar tanto com a seta do mouse, ou apertando Ctrl A. E a gente vem em Layer, Pre-Compose. Apesar de ser uma composição, você pode ver que ela abriu uma janela diferente, onde essa só tem 4 opções. A primeira é para nomear, vou escrever aqui todas as imagens. A segunda está apagada porque usamos o Pre-Compose em mais de um arquivo, mas ela serve para deixar todos os atributos da composição render. E a terceira é para mover esses atributos nessa nova composição. Aqui nessa caixa, ela serve só para abrir essa composição ou apenas criar. Se a gente deixar ela desmarcada, ele vai criar a composição, não vai abrir aqui na timeline, mas ela está aqui na nossa janela de projeto. Se a gente marcar essa caixa, ela vai abrir aqui embaixo. Isso não faz muita diferença, é apenas opcional. Eu vou nomear novamente aqui. E voltando aqui para a composição render, a gente vê que ela também está aqui. Então essa composição foi criada. Você pode ver que ela está exatamente do mesmo tamanho da composição render, porque quando se utiliza o Pre-Compose em mais de um arquivo, ele sempre vai ter o mesmo formato da composição onde eles estão. Então, só para vocês verem, se a gente fizer um Pre-Compose em apenas um arquivo, essa opção fica habilitada. O básico de composição para você começar a trabalhar no After Effects é esse. Pode parecer um pouco complicado, mas com o tempo você vai se acostumando. Então, para finalizar, vou falar de uma coisa que eu acabei esquecendo, que é quando você seleciona seus arquivos aqui, você pode perceber que aqui em cima você obtém algumas informações. Então o render você pode ver que aqui ele te informa a resolução final do vídeo, a resolução que a gente está trabalhando, o aspect ratio, o tempo dessa composição e também o frame rate. Então é isso, espero que tenham gostado e o mais importante, aprendido.